Olá, bem-vindos a mais uma unidade do nosso curso de alquimia. Esta unidade é uma preparação para a próxima. Já está na hora do aluno aprender o significado dos símbolos alquímicos, não só dos elementos principais, dos planetas, dos metais, mas ao conceito de simbologia na alquimia. De nada adianta num curso de alquimia eu chegar aqui e explicar que o leão verde significa isso, o símbolo do ouro é aquele e assim por diante. Isso vocês não precisam nem de professor, não precisam nem pagar por um curso. Basta baixar aí um dicionário, qualquer coisa desse tipo, um livro de alquimia aqui. A interpretação por cima dos símbolos está lá. O diferencial do curso é que eu vou explicar o conceito de símbolo, simbologia na alquimia. Então, esta unidade terá um caráter um tanto histórico, porque a alquimia se desenvolveu num processo histórico. Ela não é uma espécie de revelação que surge do nada, mas ela foi se desenvolvendo, como vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Então, darei aqui uma explicação de como o imaginário alquímico opera, e para isso é importante entender os conceitos históricos e os ambientes do desenvolvimento da alquimia. Então, vamos lá. Para quem já é um pouco familiarizado com as gravuras, com os símbolos principais, a alquimia é bem fascinante, né? Aquela coisa do laboratório meio obscuro, com vários aparatos de química, muitas vezes um crânio ali no laboratório, o alquimista, aquela figura barbuda, idosa, com vestes sacerdotais ou imperiais. Então vocês já perceberam que a alquimia lida com uma simbologia ampla. Primeiro temos o simbolismo químico. Vocês verão na próxima unidade, onde estudaremos os símbolos em si, o significado dos símbolos, que a simbologia da química é fundamental na alquimia. Na próxima aula também estudaremos a questão dos animais, o corvo, o leão, a cobra e os animais místicos, os animais fantásticos, né? Os animais da parte mais ligada ao mundo dos elementais, ao mundo da magia. Vocês estudarão tudo isso na próxima aula. Essa aqui eu começo dando um resumo histórico. Como eu já expliquei na primeira aula sobre alquimia, a alquimia se desenvolveu naquela continuidade do resgate do mundo clássico pelos árabes, e aquela sede por conhecimento dos árabes, dos sábios árabes, persas, eles buscaram ali sintetizar as descobertas científicas que eles faziam na época com os ensinamentos do mundo clássico e formaram ali uma alquimia bem peculiar. Eu citei vários nomes ali na primeira aula, tanto de árabes como nomes ocidentais. Então vocês precisam ter em mente que a alquimia, a simbologia alquímica, ela parte dos seguintes mundos. Primeiro é o mundo greco-romano, mas como eu expliquei, é algo que aparece mais na fase da renascença alquímica,
e depois, naquela fase do iluminismo, quando a alquimia já foi perdendo um pouco de importância e bastante da sua ligação com a ciência moderna, ocorreu aquela separação da ciência natural da ciência hermética com o iluminismo. Mas naquela fase a alquimia ainda continuou um pouco ligada ao simbolismo greco-romano e principalmente fazendo ligações da simbologia com a parte do mito. Os mitos apareciam bastante. Então temos essa simbologia. Em segundo lugar, temos a simbologia islâmica. Muito da alquimia, da simbologia, do entendimento do símbolo, foi puxado ali do islamismo. A Kabbalah, porque a Kabbalah foi influenciada e influenciou a alquimia, o hermetismo. Então há presença do simbolismo judaico, do simbolismo da Kabbalah, e o simbolismo cristão, particularmente no contexto das fraternidades e sociedades discretas que começaram a surgir na Europa. E isso antes mesmo da maçonaria, tá? Como os Fiéis do Amor e várias fraternidades, algumas inclusive bem gnósticas, bem apartadas da ortodoxia cristã. Então temos um mundo simbólico, um imaginário simbólico formado ali. Alguém pode perguntar se isso é só uma curiosidade histórica e se é importante para o entendimento completo do símbolo. E aqui eu falo entendimento completo do seguinte: não basta você absorver o conhecimento de que o símbolo do ouro é o mesmo do sol, porque o ouro é um metal muito parecido com o sol, ele muda de cor conforme o reflexo e a distância, sem perder as suas propriedades. Tudo isso é coisa, como eu falei, de manual. Isso aí qualquer pessoa pode entender. Mas para entender essencialmente como observar estes símbolos, decifrar o símbolo nos livros e obras alquímicas, e então conseguir meditar estes símbolos e realizar o que esses símbolos passam, aí já é uma segunda etapa. Então esta unidade é mais dedicada a isso. Então um exemplo muito simples é a diferença do entendimento de símbolo na antiguidade clássica, depois até um pouco na Idade Média, no sufismo islâmico, que é assim até hoje, na Kabbalah judaica, para o entendimento do símbolo moderno, como os modernos entendem os símbolos, como eles interpretam os símbolos. E aqui eu falo moderno não no sentido de todos os autores modernos. Você pegar, por exemplo, Gilbert Durand, Joseph Campbell, autores que se apartaram um pouco daquele entendimento de culto à razão e à ciência natural, eles já possuem uma ideia sobre o símbolo bem mais interessante. E o que eu quero apresentar aqui para vocês é uma aula sobre a noética, sobre como o nosso intelecto superior, nosso intelecto que lida com a absorção do que o símbolo quer passar, como ele interpreta, como ele entende e como os símbolos assim passam o seu significado, a sua mensagem. Uma coisa é indiscutível: nós, o homem, a humanidade, ela não é formada por indivíduos, por um conceito de indivíduos totalmente autônomos. Todo homem, ou melhor, toda criatura humana, ela é formada por um conjunto de fatores socioambientais, genéticos e assim por diante, e tudo isso molda uma certa estrutura de imaginário. A sua estrutura de imaginário, a forma como ela
imagina o mundo, como ela se vê diante do mundo, como ela observa o mundo, é produto de toda uma construção. Ela não forma aquilo por ela. Até as suas visões mais contestadoras, as suas visões mais opositoras ao meio no qual ela vive, são visões que partem do princípio de onde ela vive. A partir do momento que ela se opõe a alguma coisa, é porque aquela coisa está presente ali no imaginário, na interpretação que ela possui de mundo. Isso aqui não é só sociologia, é algo que está diretamente ligado à alquimia, vocês entenderão. A alquimia entende que o homem chamado vulgar, aquele homem da parábola do livro O Casamento Alquímico, de Christian Rosacruz, deixa isso muito claro. Já citei em aulas anteriores que a humanidade, o homem normal, digamos assim, o homem não desperto, ele está naquele estado lastimável, naquela guerra de egos, dos seus egos internos, lutando, passando por uma batalha contra os egos alheios, porque o homem não vive sozinho. Para realizar um desejo, muitas vezes ele precisa tomar algo de alguém. E aqui eu falo não no sentido do direito penal de roubo, assim, mas no sentido de espaço, né? Como a lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, dois desejos, dois egos também não ocupam o mesmo espaço. Sempre que o de um está desfrutando, ele está desfrutando algo que foi tomado de alguém. E isso não é antinatural. Alguém pode pensar aqui que estou fazendo uma defesa de uma certa utopia. Então o ideal é uma sociedade onde não haja conflitos de egos e tal. Não, isso é besteira, isso, como eu falei, é uma utopia. Isso não existe, não vai existir. É a mesma coisa que você exigir que um fruto não apodreça, né? Você vai colocar conservante no fruto, uma hora vai apodrecer. Exigir que a chuva não caia, uma hora a chuva, num lugar que chove, a chuva vai cair. Então, todos, sem exceção, estão nessa disputa, nessa briga. E como a humanidade lida com isso? O normal diante disso tudo seria a completa barbárie. Mas vivemos uma barbárie relativamente civilizada, desde os tempos antigos. Essa barbárie, em alguns momentos, ela foi maior ou menor, a crueldade foi maior ou foi menor, mas a humanidade sempre tentou dominar isso, até por questão do instinto, porque seria o fim. E o homem, ao mesmo tempo que ele possui o desejo de se satisfazer e satisfazer todos esses egos, ao mesmo tempo ele tem um instinto também de preservar a espécie. Resumindo, o nosso imaginário inferior, ele está neste campo de batalha, nessa batalha terrível, e é uma batalha que aumenta o nosso estado ignorante em relação às coisas superiores. Mas possuímos também, isso a várias escolas também da psicologia já lidaram, as mais apegadas ao cientificismo naturalista tentam negar isso a todo custo, mas é algo que você vai perceber ao longo das meditações alquímicas, que possuímos uma espécie de intelecto superior. Lembro do que eu expliquei sobre a questão da reação, né, a reação instintiva, a reação intelectual, o exemplo da mansão foi abandonada pelo dono e cada um assumiu ali uma função, virou uma bagunça, uma baderna. Então este intelecto superior, ele está
presente, mas quase sempre adormecido. É por isso que as pessoas às vezes observam: nossa, mas o fulano é tão religioso, ele é tão católico, ou tão muçulmano, ou tão evangélico, mas continua fazendo as mesmas cagadas de sempre, não adiantou nada. A religião, o ensinamento religioso, é justamente por isso. Ele tem, não é nenhuma questão de hipocrisia, tá? Porque hoje a sociedade tende muito a ser superficial. Tudo ela vai analisar como hipocrisia. Ela cobra do religioso o comportamento de santarrão, de santo. E quando o cara não consegue, né? Não, é hipocrisia. Na verdade, não é hipocrisia. Ele tem aquele intelecto superior ali tentando despertar, tentando fazer alguma coisa, mas o apetite dos egos, né, é muito maior. Então ele tem que dominar um pouco isso aí. Então, o que ocorre na formação tanto das religiões como das escolas filosóficas, das sociedades discretas ou de ciências de realização como a alquimia? Os sábios, aqui falando dos sábios das religiões e das escolas, e os sábios alquimistas, eles perceberam isso pelas suas próprias experiências, pela observação da experiência alheia, pela observação da sociedade. E por isso que é tão importante abordar a sociedade como um todo, a influência da sociedade na nossa formação, para entender o simbolismo alquímico. Mas eles perceberam que é preciso criar um processo progressivo para que este intelecto consiga galgar as escadas necessárias para dominar todos aqueles egos que sufocam este intelecto. Então, toda religião, toda a sociedade discreta, assim por diante, reparem que possuem graus de ensinamentos, graus de iniciação ou até sacramentos que seguem um certo grau. Por exemplo, um exemplo mais prático aqui, mais próximo de vocês, o cristianismo. Não quero nem entrar aqui no mérito se o cristianismo é uma religião iniciática ou não, naquele termo guedoniano, mas observando a vida cristã, se, por exemplo, um sujeito que é um pagão está se aproximando do cristianismo, como um sacerdote, um catequista, ele aborda aquele futuro religioso. Ele vai abordar por camadas. Ele vai primeiro explicar os dogmas da fé, a encarnação de Cristo, a salvação, a criação do mundo na visão cristã, e assim por diante. Ele não vai chegar ali numa pessoa que não está com o imaginário completo para absorver aquilo, para mencionar teologia dogmática avançada. Ele vai primeiro preparar o imaginário daquela pessoa, preparar a sua consciência, moldar a sua consciência tanto com o ensinamento como pela prática, para que ela possa absorver aquilo em sua totalidade. E o símbolo é muito útil nesse processo todo. Se não me engano, foi São Gregório, teólogo, que disse: os ícones são a catequese do analfabeto, aqueles ícones ortodoxos, né? E isso não é só porque o ícone é uma imagem sacra que conta histórias de santos ou da vida de Cristo, da Virgem Maria, assim por diante, mas porque os ícones são carregados de simbologia. E aqui vai o papel do símbolo, a diferença de símbolo para alegoria, e porque a modernidade, o cientificismo puramente naturalista recusa essa ideia de símbolo. Porque o símbolo ele possui uma espécie de impressão na mente, uma espécie de impressão no imaginário da pessoa. Isso pode ser observado, por exemplo, você pega algum símbolo de algo ligado às coisas superiores.
Você pega um símbolo angélico, por exemplo, as asas de um anjo, ou uma figueira, que é um símbolo do judaísmo, ou você pega uma arte de caligrafia árabe, que já não é só um escrito, também carrega simbolismo, e leva aquilo para uma pessoa totalmente ignorante em religião, ou a uma criança até. Ela vai afirmar que aquele símbolo é uma coisa que leva a algo bonito, é algo bonito, que inspira algo superior. Agora você busca, por exemplo, um sigilo de Goécia, ou símbolos ligados à magia negra, leva a uma pessoa que não possui o mesmo conhecimento, uma criança, ela vai achar aquilo no mínimo esquisito, no mínimo, né? Isso se não se assustar, não ficar com uma má impressão. Isso não é só pelo lado espiritual, mas é pelo lado do psicológico. Tanto que os testes psicológicos, até os testes modernos, isso que eu acho muito engraçado na psicologia moderna também, fazem uso daqueles desenhos que as pessoas interpretam, e se o cara vê pênis em tudo, ele é tarado. Se o cara interpreta tudo de uma certa forma, quer dizer que ele tem problema com os pais. E alguns psicólogos infantis conseguem com sucesso descobrir através da interpretação desses símbolos se uma criança está sofrendo abuso sexual, ou abuso físico, ou carência material, né? Então é algo a se pensar neste aspecto, de como a figura, o símbolo, consegue acessar camadas desconhecidas, coisas que a pessoa muitas vezes não fala, não só por vergonha ou por medo, mas não fala porque aquilo já não está na parte periférica da consciência, aquilo já subiu, ou em uma linguagem até mais simbólica, desceu. Então, aqui na questão da noesis, da noética, vocês precisam entender que é possível, em primeiro lugar, fazer uma separação de 3 ou até 5 níveis de camadas de símbolos. Eu digo de 3 a 5 porque, como nas fases da obra alquímica, é possível que algumas camadas se desdobrem em 2, a depender da interpretação. Então agora eu farei uma explicação tanto histórica e sociológica para chegar no ponto da interpretação simbólica propriamente dita. A primeira camada é aquela camada chamada da mãe, camada materna ou uterina. Bom, sabemos que a criança no útero, né, a criança na barriga da mãe, ela, aquele estágio, tem tudo que ela precisa: alimento, proteção. E a criança, quando sai, ela chora por tudo. O ser humano já nasce berrando, chorando, né? É normal que nasça assim. É uma espécie de rompimento já brusco com todo aquele mundo onde se tem tudo, para um mundo já assustador, na natureza assustadora. Então você pega um bebezinho, ele chora por tudo. Se ele tem fome, ele chora. Se ele está com sono, até ser embalado, confortado para dormir, ele chora. Se ele está sujo, ele chora. E assim por diante. Conforme vai crescendo, vai chorando menos, salvo algumas exceções, são o que chamamos de idiotas. Então, a primeira camada da interpretação é essa: é de olhar um símbolo, buscar num símbolo um certo conforto. Porque algumas pessoas se aproximam da alquimia, por exemplo, ou até dos símbolos da iniciação maçônica, Rosa Cruz,
e até mesmo de algumas coisas da igreja, como aquelas estátuas de mártires. Eu lembro quando eu era criança, eu ia numa igreja de São Sebastião, missa de sétimo dia de parente, sempre acontecia lá. E tinha uma estátua ali de São Sebastião, acho que é São Sebastião, morreu cheio de flechas, né? Aquela estátua cheia de flechas me dava uma impressão do cacete. Eu era criança e ficava morrendo de medo daquilo, voltava impressionado, né? Pensava como que alguém pode venerar um negócio desse, como isso está numa igreja. Eu não conseguia associar a espiritualidade ao martírio, à morte. Isso é normal no estágio infantil. Mas há pessoas adultas que observam esse simbolismo mais obscuro e se chocam, falam, isso é uma coisa horrível, coisa mais obscura, eu gosto de luz, eu gosto de coisa positiva. Isso é infantilidade, não só espiritual, intelectual, mas psicológica. É a pessoa que não percebeu ainda que o mundo é isso. Então, ela procura sempre símbolos e interpretação, inclusive dos símbolos, com aquele caráter mais, digamos, positivo, aquele caráter mais, não solar, porque solar tem um sentido diferente, com esse caráter mais reconfortante. Então é uma busca constante por conforto, essa camada de interpretação. Ela não é desprezível, ela faz parte do nosso desenvolvimento, inclusive no processo alquímico. Vocês já perceberam nas aulas anteriores que toda coisa inferior ela possui um aspecto superior, uma forma de transformar esse aspecto em algo elevado. Então esse aspecto mais lunar, mais uterino, materno, ele também tem um aspecto superior. Aqui a gente tem que separar daquele conceito mais delirante que ficou na moda, principalmente na internet, de achar que a realização do feminino, o aspecto feminino, ele é inferior, ele é totalmente superável. Ele é superável em seu aspecto inferior, mas é o aspecto feminino superior, que vocês aprenderão adiante e tal. Inclusive na aula do Giber vocês perceberão isso. Mas, então, esta camada inferior da interpretação do símbolo é relativo a isso. Do lado psicológico, por exemplo, você pega aquela pessoa que está desesperada e chorando em posição fetal. Ela não chora em posição fetal por acaso, ela está naquela posição porque a memória, o imaginário dela associou a posição fetal ao conforto absoluto, à proteção. Então, naquele momento de desespero, ela está ali naquele estado fetal. Não adianta você buscar tentá-la com qualquer coisa, levar uma pessoa que ela tem muito desejo sexual, que o negócio não vai funcionar. Arrastar a pessoa para um boteco, se o cara é de encher a cara para tomar umas, não vai adiantar, tem que esperar aquilo ser sublimado. Então percebam que a interpretação do símbolo, ela está ligada a todos esses estágios. Então, quando você vai interpretar um símbolo, no começo, quando você está começando a caminhar na alquimia, a primeira associação será... Quase quebrei o pé, quase derrubei um negócio no pé. Até o final do curso eu me mato com alguma coisa da mesa, tá? Não será ao vivo, alguém vai pegar a câmera e editar. Mas a primeira impressão que a pessoa tem é essa. Então, o imaginário começa a ser formado pela infantilidade nostálgica. É uma infantilidade que tem aquela nostalgia do tempo uterino, da época fetal, do conforto. Isso aí não é por acaso, né? Então, quando os sábios formaram as escolas filosóficas, as suas interpretações, todos levaram isso em conta. Como eu falei, nas religiões é assim, o caminho pelas religiões antigas é assim, o psicológico lida assim, o aprendizado também é assim. Então esta é a primeira camada.
temos uma segunda camada, que já é uma camada com tanto esse desejo de satisfação, mas com um certo ímpeto de realização, de desfrute. A criança, ela não quer muita coisa além daquela proteção. A criança quer comer, quer que limpe as cagadas da calça, da fralda ou do pano, não quer ficar cagada, e dormir. Então a criança basicamente vai chorar por falta de sono, ela está incomodada, não consegue dormir, ambiente agitado, por estar suja ou por fome. Conforme ela vai se desenvolvendo, abandonando esse estágio, ela passa a desejar um pouco mais. Aí que surgem jogos e brincadeiras um pouco mais complexas, porque o seu imaginário está mais lúdico, no sentido de lúdico de descobrir as coisas, né? Quando a criança já começa a enfiar tudo que vê na boca, aquela criança mais levada que pega uma faca e enfia na tomada, a criança que brinca com fogo, coloca fogo nas coisas, é aquela fase insuportável da criança até mais ou menos a adolescência. Então, essa fase de interpretação ligada à essa idade, agora eu estou falando da interpretação de adulto, ela já é uma interpretação que busca saciar certas curiosidades. Porque nessa fase de interpretação, essa fase religiosa, normalmente as pessoas se aventuram em coisas que não deviam se aventurar. É o caso, por exemplo, do cara que começou a praticar magia, começou meditação alquímica, ou está numa religião, por exemplo, o cara começa a ir numa igreja ortodoxa, ou no islamismo, ou na igreja católica, e já quer aspirar ao êxtase das pessoas bem experimentadas. O cara quer o êxtase sufi, ele já quer praticar exicasmo cristão ortodoxo, ele começa a emular e copiar a vida dos monges das ordens mais rigorosas, ou fica com aquele fanatismo e acha que tem que combater as coisas. Nada disso é espiritual, tudo isso é busca de saciar sensações. Então o cara não está com a interpretação simbólica superior, religiosa, superior ou filosófica ou psicológica pronta para a coisa superior, mas ele quer a sensação, ele quer o êxtase. É o estágio que associam a Dionísio, por exemplo, o estágio dionisíaco. O Dionísio, ele é tanto uma criança que desce ao inferno, ele é tanto noiva nos hinos órficos, se não me engano já falei sobre isso, se eu não falei posso explicar brevemente. Em alguns hinos órficos, Dionísio aparece até como uma noiva. Ele é tanto aquele que se aproxima do mundo dos deuses pelo êxtase, do sexo, do vinho, e assim por diante. Então essa camada de interpretação, ela sempre absorverá este aspecto do símbolo. É o caso do sujeito apressado que olha o símbolo alquímico e acaba não percebendo o essencial ali e pega alguma coisa mais oculta, mais superior, porque ele está em busca do êxtase. Como eu falei, a camada superior do imaginário, a camada que lida com essas coisas de forma correta, a noesis ainda não está pronta para isso. Mas ele quer, ele deseja, ele busca. Então, nesse estágio, a pessoa observa o símbolo alquímico, o símbolo hermético, lê uma parábola, pega algumas coisas e consegue uma satisfação muito grande com aquilo. Uma satisfação psicológica absurda. Mas é uma camada que deve ser superada, né, e deve ser revelado o seu aspecto superior para a obra seguir adiante. Ela não é desprezível, como falei, tem o seu lado superior. Na próxima aula, na questão dos símbolos, vocês entenderão isso, no Mercúrio filosofal, o enxofre, e o ouro, e assim por diante, a prata.
Mas nesse estágio, então, não há ainda a maturidade, a percepção. Há o desfrute de uma percepção relativa. Então é uma interpretação já infantil, infanto-juvenil, ou mesmo adolescente. É uma camada que pode ser identificada até como uma doença. É por isso que a adolescência, né, vem de adoecer. Porque é um processo realmente doloroso, um processo de doença. Por isso que o adolescente também é tão chato, apurrinha tanto. Ele está naquela fase que deseja apenas sentir as sensações e não percebe ainda do jogo da natureza. A adolescência, o aborrecimento que o adolescente causa é fruto daquilo. Ele só se apega ao desfrute. Ele ainda não tem o imaginário pronto, preparado para entender o jogo da natureza, o preço das coisas. Porque o grande segredo da natureza é essa relação de preço, custo e benefício, né? Tudo na natureza tem um custo, tudo que dá uma satisfação custa alguma coisa. E normalmente nada é barato. Tudo na vida acaba sendo cobrado. E isso não é nada particular porque tem um anjo anotando e te punindo, não, porque a natureza é assim. Você cava um alicerce num chão que tem infiltração de água, não faz nada ali, sua casa vai cair pela própria ação da natureza, não é uma punição. Até aquela parábola de Cristo diz muito bem isso, né? O imprudente que cavou a casa na areia, o que lançou a semente no rochedo. Reparem aí que Cristo faz muitas parábolas utilizando a natureza. Como ele usava uma linguagem, né, a linguagem do Evangelho é quase toda simbólica, em todas as suas parábolas, quase todas, ele faz muito dessa relação com os processos da natureza. E não era apenas para deixar o ensino mais claro de uma realidade espiritual, era para inserir a sua mensagem no contexto da realização do homem com a natureza, que sem o homem realizar o entendimento completo da natureza, não existe obra de si, obra de descoberta, de autodescoberta, obra de uma busca pelo seu eu verdadeiro, sem essa compreensão da natureza. Em seguida, temos uma camada intermediária, uma camada dionisíaca, mas um tanto que separada da camada anterior. É uma camada que está mais distante do Dionísio criança, que desce para ser devorado pelos titãs, para um Dionísio mais ligado ao êxtase. É um Dionísio mais amadurecido, digamos assim. O que seria? Esta camada de interpretação, esta camada de imaginário, ela já é um adolescente quase adulto. Ele já possui alguma compreensão do jogo da natureza não total e começa a agir com certo comedimento. Ele já sabe quanto custa e ele deixa ali o seu êxtase para momentos de festivais, porque os gregos, por exemplo, tinham os festivais específicos, né, festivais dionisíacos específicos, para soltar toda aquela força dionisíaca, todo aquele imaginário dionisíaco, soltava ali, badernava, bagunçava o coreto e depois voltava ao normal, ao estágio normal. A vida diária seguia, as pessoas voltavam aos seus afazeres, às suas posições, acabava a mágica, acabava a brincadeira. Então esse já é um estágio de interpretação que pega o símbolo nesse sentido.
A pessoa já observa o símbolo, ela retira dali o símbolo aquela parte de êxtase, do entendimento, vê qual é o aspecto de descoberta do símbolo, o aspecto de realização do símbolo, mas ao mesmo tempo ela já está consciente de tudo aquilo que o símbolo carrega, dos aspectos lunares, dos aspectos de morte. Então ela já tem uma ideia que para comprar alguma coisa tem que gastar, e para ter como gastar ela tem que fazer algum esforço, que uma atitude tal leva a tal consequência na saúde. No imaginário da interpretação de símbolo é a mesma coisa. Então já é aquela pessoa que observa um símbolo e já consegue pegar dali todos esses elementos. Não é mais aquela pessoa só da satisfação, não é mais aquela pessoa só do conforto infantil. Então ela já não se choca tanto com os aspectos, por exemplo, relacionados a coisas tidas como negativas, a morte, a caveira. Já há uma certa fascinação, mas ela não está completa ainda porque não atingiu. Chegou o meu aluno favorito. Filho, não, filho, não, filhinho, vem, filho, vem com o papai, para com isso. Então já é a pessoa que vem para este aspecto mais completo da interpretação. A questão da maturidade dela para pegar tudo no imaginário é a seguinte: falta ainda um certo elemento para interpretar as coisas enquanto um todo. É uma fase ainda de separação, de rompimento. É como se ela passasse por um momento no imaginário, na interpretação simbólica, por todo o êxtase da festa dionisíaca e tal, e depois voltasse à normalidade, né? Isso na obra alquímica, ou até no Quarto Caminho, na maçonaria, na Rosa Cruz e assim por diante, está ligado ao praticante ou ao artífice, que consegue já se destacar um pouco no aprendizado, mas a sua prática é meio relutante. Aqui a sua prática é a parte mais afetada. Ele já não pratica só buscando aquele êxtase do adolescente, o estágio anterior de Dionísio, mas ele já consegue praticar um pouco o aspecto superior, começa a entender um pouco o sofrimento, mas ainda não realiza. Então ele passa por fases ainda de desespero, pelas angústias e pelas dúvidas. Então reparem que aqui o imaginário está ligado a esta passagem, esse rompimento. Temos ali no primeiro o rompimento fetal para o mundo externo, depois o rompimento já para aquela descoberta que há o terrível, começa a entender mais ou menos o terrível. Aqui que há o terrível precisa ser combatido, mas a pessoa não sabe como ainda. Então já é o estágio daquela interpretação um pouquinho mais completa, mas ainda não está madura. Aí que chegamos ao próximo estágio. Temos agora um quarto estágio que já não está mais em Dionísio. Uma espécie de estágio pré-apolíneo. É quase o estágio já de Apolo. Bom, se até aqui a pessoa não estava madura ainda para compreender a interpretação simbólica, para se inserir no símbolo, e reparem bem que eu estou falando da interpretação, não aquela de você observar uma gravura alquímica e o sol aqui significa isso, o rei aquilo, o corvo isso, os anjos e blá, blá, blá. Isso aí não é o tema desta aula, tá? Como eu falei, isso será na próxima. Essa da interpretação da realização do símbolo na sua meditação, no seu entendimento alquímico de como o seu imaginário
opera. Isso funciona, né, esse estágio, mais ou menos já no início da vida adulta. A vida adulta é aquela vida quando a pessoa já tem consciência das coisas, de quanto elas custam, de como é a vida, de que sofremos derrotas durante a vida, a natureza nos combate, como o ego, ou melhor, os egos, né, das pessoas à nossa volta nos combatem também. Ela já tem noção disso tudo, né, essa interpretação do símbolo. Mas, ao mesmo tempo, a luta, a fadiga causada por esta luta, ainda não permite com que ela dê uma interpretação, um significado mais profundo, um significado completo do próximo e último estágio ao símbolo. É o caso, por exemplo, de quando a pessoa medita no símbolo alquímico, ela absorve todos aqueles estágios anteriores, ela absorve agora o significado da realização alquímica no símbolo, mas ela ainda não está realizada. Ela não está realizada porque ela precisa de vários processos para que a realização esteja presente, para que o seu eu verdadeiro realmente apareça e os egos sejam derrotados, né? Então, o que é isso? É um estágio que a melhor forma de explicar é recorrendo à vida religiosa normal, a vida ordinária normal, né? Peguem, por exemplo, um homem adulto, mediano. Ele tem uma família normal, é um bom marido, um bom pai, religioso ou não, mas tem ali um código que ele segue, um código moral ou religioso para se relacionar bem com as pessoas à sua volta, na medida do possível. E a vida dele está normal. Só que ocorre alguma fatalidade, algo ruim, ele se sente muito mal com aquilo, mas ele tem forças para enfrentar, ele tenta sair ali daquela situação. Ele já não é mais a criança que só chora, o adolescente que só se revolta, e não é mais aquele Dionísio do rompimento entre o êxtase e a vida cotidiana, que aí a queda seria muito pior, né, naquele caso, quando há queda. Mas aqui ele reage à queda com seu corpo sentindo um pouco daquilo, seu psicológico abalado pela fatalidade, mas ele consegue seguir adiante ali com as suas tarefas, com as suas buscas e seus desejos. Aqui é a interpretação do símbolo, a pessoa que pega o símbolo, o alquimista diante do símbolo, que entende quase todos os significados, e aquilo que ele não entende, ele não se desanima, e ele também não é afoito de tentar praticar as coisas antes da hora. Quem mexe com magia aqui, quem faz magia operativa, já observou durante o caminho mágico como, quando você olha para trás, né, como você era infantil em algumas fases, como você era adolescente, depois como era um pouco adulto, e agora como já sabe mais ou menos como se virar ali. Isso na vida religiosa, na vida da autoobservação psicológica mesmo, sem a religião, a gente observa essas fases assim nas pessoas. A pessoa que ela está em uma escola filosófica, uma religião, alguma coisa, fazendo algo, e dá um piripaque ali, ela já larga tudo, né? Algumas largam tudo, algumas reformam aquilo que estavam fazendo e continuam. E com a interpretação do símbolo é a mesma coisa.
Vocês verão que nesse entendimento do simbolismo alquímico, que é um entendimento completo, que você não pode desanimar quando percebe que já está entendendo estas camadas do seu imaginário. Depois que eu explicar a última fase, vocês entenderão melhor na explicação geral do estudo do imaginário. E aí vem a parte prática de como o nosso ambiente afeta isso um pouco, tá? Vai ficar um negócio mais sociológico também. Mas é assim o processo. Então, que nesse estágio você já está mais ou menos maduro. O próximo estágio, que agora é o último estágio, essa primeira parte da aula, é o estágio já relacionado à completa realização ao amadurecimento. O estágio de Apolo, guerreiro solar, o guerreiro vencedor, e que em algumas religiões, em algumas escolas, é associado ao velho, ao idoso, tendo a terceira idade, a idade avançada já identificada com a realização plena. As duas coisas significam o mesmo, tá? Os dois têm o mesmo sentido, que realização plena. E o que é isso? O que é isso tanto no psicológico como na interpretação simbólica, porque as coisas aqui são diretamente relacionadas. Bom, na questão psicológica, na alquimia, na parte alquímica que lida com isso, né, vocês já repararam que há, lógico, há idosos e idosos, né? Há pessoas que envelhecem e continuam tão estúpidas quanto antes, às vezes até mais. E algumas pessoas já mais velhas, elas são um pouco mais conformadas. Às vezes elas nem sabem de onde vem esse conformismo. As pessoas acham, e elas também acham, que é de saco cheio, é de tanto sofrer, de passar por tantas coisas, né, na vida. Normalmente quando você chega na terceira idade, é porque você já enterrou muita gente, já passou por processos de separação, né, já viu amigos partindo, familiares, muitas vezes até filhos, né, enterrando filhos e tal. Então a pessoa já tem uma certa carga de dor ali e costumam imaginar que aquele conformismo é do saco cheio, é do cansaço e de uma espécie de desistência em relação à vida. Mas não é bem assim. A própria pessoa não se deu conta que isso já é uma assimilação do jogo completo da natureza, esse processo de morte, renascimento, e de coisas disputando o mesmo lugar, de coisas que acabam se ferindo nessa disputa por espaço e por lugar. Na interpretação simbólica é justamente isso. A pessoa observa o símbolo alquímico ou a parábola e acha ali todos os estágios da obra. Vocês saibam que agora vem a parte que é interessante também para a próxima unidade, que em toda a gravura alquímica, toda sem exceção, verão isso na próxima, até as que retratam processos bem específicos, ela carrega um simbolismo já da próxima etapa ou da obra como um todo, da obra até o fim. Então você tem ao centro da gravura ou do texto ali o que é passado como objetivo ali, mas oculto, né? Temos ali oculto, de forma oculta, todo o processo da obra. Isso não foi apenas para que ficasse didático, para que a obra fosse didática. Isso é porque o alquimista entende que os processos, embora sejam feitos de forma separada, eles não estão desassociados, eles não são absolutamente separáveis. Então todo o processo carrega tanto os anteriores como os posteriores. Então até aqui vocês já receberam o fundamental para a próxima aula, para entender como os símbolos funcionam
e como interpretá-los. Eu espero que já na próxima vocês fiquem mais avançados ainda na interpretação de textos, tal. Eu gostaria até que alguns, quem tem mais tempo disponível aí, já buscasse algum texto alquímico e me enviasse a interpretação. Não é obrigatório, óbvio, mas quem estiver com um tempinho aí pode fazer e me mandar. Então agora vamos para a próxima parte, a parte fundamental, tá, de como a vida que levamos e os processos históricos também, como os símbolos giram em torno disso tudo. Temos agora, acho que a parte mais valiosa da aula. Vocês entenderam as camadas da interpretação simbólica, mas agora é a prática em si. Bom, estudem a antropologia das religiões, a sociologia, e vocês verão essa questão do homem não ser um indivíduo que se faz sozinho, né? Ele gira em torno de um imaginário, ele é formado por um imaginário. As religiões são uma prova disso, como as sociedades se formam também comprovam isso. Você pega, por exemplo, o culto afro-brasileiro, ele é diferente do culto africano. Isso vários estudiosos já afirmaram, isso é uma certeza, é comprovado por estudos, que o imaginário afro-brasileiro ele foi formado em torno da saudade, né, da saudade da terra, dos orixás, que os orixás eram forças da natureza ligadas à terra, ao local. Então eles foram exilados aqui no Brasil pela escravidão, e aqui precisaram formar um culto que fosse capaz de chamar aqueles deuses e colocar os deuses no exílio, junto deles. Então o culto ali sofreu uma transformação, tanto ritual como até cosmológica. Isso é uma coisa que quem pesquisar vai conseguir entender. Eu não posso alongar muito aqui, que eu pretendo dar vários exemplos. Mais um exemplo, o Tanakh, né? O Tanakh do Velho Testamento. Ele relata claramente várias fases religiosas do povo hebreu, vários entendimentos, não só em relação ao mundo, mas em relação ao culto, aos deuses. Você pega na primeira fase ali, quando Abraão sai de Ur, né, chamado por Deus para instituir a aliança, o entendimento ali, por ser um povo nômade que estava em busca da terra prometida e tal, era um povo que tinha um entendimento dos outros deuses como deuses inferiores ao seu Deus, né? Ali não tem uma negação clara, uma afirmação de que apenas um é Deus, mas sim que é o Deus mais forte, é o único Deus digno de adoração, porque os outros deuses, embora aparentemente existentes ou existentes, são fracos. E conforme o povo vai ficando mais sedentário, né, ele passa a adotar só um Deus, o entendimento de que só há um Deus. E assim por diante, né? Você pega a formação ali do budismo, né? do budismo que surge ali no meio do brahmanismo, decaído, corrompido. Então tudo isso influencia a visão que o Buda passa sobre a natureza, sobre o mundo, sobre as verdades libertadoras e assim por diante. Então, desprezar o sociológico na formação do nosso imaginário é uma coisa que prejudica a nossa interpretação dos símbolos. E o alquimista, ele sabe que as coisas são como são. O alquimista, não, embora lidemos com coisas antigas, com textos antigos, com obras antigas, o alquimista não pode viver na saudade, ele não é um saudosista. A interpretação alquímica, ela é interna, é uma obra de você perceber aquilo que formou o seu imaginário, que formou os seus apetites, os seus egos, né? E depurar tudo aquilo. E para depurar você precisa entender, dissolver aquilo, para compreender melhor. Então esta é a obra alquímica e é assim que se interpreta os símbolos. Então, vamos lá. O que ocorre nos dias de hoje? Qual o mundo em que estamos inseridos? Eu tenho só alunos brasileiros, tem um que mora na Itália, o monge Benedetto, mas
é brasileiro, e a Itália nesse aspecto, mesma coisa que o Brasil, assim, com algumas exceções, mas cresceu aqui no Brasil, foi formado aqui. Tá. Bom, o nosso imaginário não é diferente do imaginário do Ocidente, né? O Joseph Campbell notou isso e diz uma coisa interessante. Nas cidades antigas da Europa, que continuaram pequenas, que não foram muito urbanizadas de forma moderna, você ainda percebe que o resquício daquela civilização antiga, gótica ou mesmo renascentista, que o prédio mais alto é a catedral ou a igreja. E nas sociedades modernas, nas cidades modernas, né, as cidades cosmopolitas, de Nova York a São Paulo, o prédio mais alto é sempre um prédio comercial. Você pega Dubai, por exemplo, em 1920, o que havia de mais alto em Dubai era o minarete da mesquita principal. Você pega Dubai hoje, é uma competição para ver qual grupo comercial faz o prédio mais alto. Então, o nosso imaginário, por mais que você tenha buscado uma religião, se convertido a uma religião mais antimaterialista e tal, saiba que o seu imaginário foi formado em torno disso, né? Em torno desta idealização do comercial, da realização material como o superior, aquela coisa mais importante da vida humana. Isso é tão fundamental para entender os símbolos que o homem da caverna, por exemplo, quando ia caçar, caçadores-coletores, ele desenhava na caverna ali o que ele esperava para o dia seguinte, imaginando que aquele desenho fosse projetar o evento futuro. Então, ao mesmo tempo que somos influenciados, né, também buscamos influenciar. Lembra do que eu falei do exemplo do Tânia? Que a mente do homem ela envolve e é envolvida. A mente humana é algo fascinante. Então, ao mesmo tempo, né, que a nossa mente, antes de tudo, ela foi formada com este ideal, porque eu duvido que muitos de vocês tenham sido formados de forma diferente. Na infância, provavelmente, seus pais falavam que você tem que estudar para não morrer de fome. Eles não falavam para você estudar para não ser um ignorante, não ser um imbecil, ou não ser um escravo dos egos. O pai de algum de vocês falou na infância, você precisa estudar e buscar conhecimento para não ser um escravo dos egos, para compreender o funcionamento da natureza. Não, você foi para a escola com a intenção de um dia passar no vestibular e se formar em uma faculdade, ou se formar em um curso técnico, ou qualquer coisa que garantisse o sustento, que garantisse a vida comercial. Isso não é culpa dos nossos pais, mas é o imaginário em que vivemos, é a realidade de hoje. O alquimista, então, o primeiro passo é tomar nota deste envelope que envolveu a mente. E eu digo isso porque eu acompanho várias pessoas de duas ordens em que elas começam as práticas com consciência de que aquelas práticas não serão de muito auxílio neste ganho de sustento, mas com o tempo tentam direcionar aquilo de alguma forma que melhore um pouco essa questão comercial. Isso não é fruto de ganância, de ignorância, dessa busca pelo, desculpa, não pelo comercial é uma palavra errada, que é pela busca do material. Não é fruto de ignorância, maldade ou ganância. É porque o seu imaginário foi formado ali. E isso pode refletir também até no entendimento espiritual. Alguém pode perguntar como, né? Como pode surgir esta ganância comercial, essa ganância material no sentido espiritual, na interpretação simbólica, da formação do imaginário simbólico. Isso surge de uma forma bem inesperada, quando a pessoa está ali fazendo as meditações, as práticas, e ela está sempre com uma ganância espiritual que não é a normal, não é a da busca paciente, a da busca diligente, mas sim a da busca de conquista
sem parar, né? Uma conquista constante. E isso no simbolismo alquímico fica claro que não existe. Você tem aí em todas as gravuras alquímicas, livros de gravuras ou livros de parábolas para decifrar, vários processos em que há símbolos de dissolução, símbolos de fragmentação, símbolos de morte. Então, se o teu imaginário está preso a este nosso conceito de sempre superar, ou melhor, que a superação está ligada a uma conquista palpável, a sempre subir, né? Você estará perdido na interpretação simbólica. Por exemplo, na nossa vida material, né, na sociedade de hoje, a pessoa é mandada embora de um emprego, tal, é demitida, e a primeira coisa que passa na cabeça é o desespero, né, como vou pagar as contas, como vou sobreviver. Muitas vezes aquilo é uma oportunidade para um emprego melhor, ou para se aprimorar, ou para começar algo próprio e desenvolver. E aquela fase de dificuldade com as contas, com o sustento, acaba sendo vista como uma desgraça. É aí que você percebe também o jogo psicológico dos espertalhões, né? Aqueles falsos religiosos que vêm com o discurso que isso é uma maldição, que eu vou quebrar essa maldição, vem pra cá, que tudo vai melhorar, que essa maldição será quebrada. E a pessoa vai para uma espiritualidade assim. Às vezes ela consegue um sucesso material, porque o trabalho psicológico desse tipo de gente às vezes é eficaz no sentido da autoconfiança e tal. Isso acaba refletindo em uma melhora de atitude, de disposição, né? Mas o espírito fica totalmente preso. O psicológico, o imaginário, ficará preso a este conceito de que a única forma de obter realização é pelo ganho. Ocorre que a pessoa assim ficará sempre naquele estágio dionisíaco. E o estágio dionisíaco, o nome já diz, é um estágio. Você deve passar por ele, não dá para pular, você tem que passar por esse estágio. Mas a pessoa que fica presa nele, o que acontece? Ela fica desarmoniosa. Essa desarmonia fará com que ela nunca tenha um psicológico normal, uma mente normal. Cada decepção será uma nova descida aos infernos, porque ela não se inseriu na natureza. Como ela vai inserir o seu imaginário, inserir o seu psicológico na natureza, se ela está sempre nesse estágio dionisíaco? Então já percebam que o primeiro passo aqui para a próxima aula, a aula da interpretação dos símbolos em si, de cada símbolo, dos símbolos fundamentais, gira em torno de uma auto-observação para captar um símbolo. Aí é a diferença do símbolo da alegoria, que mencionei no começo. Você precisa primeiro se auto-observar. Vocês entenderão esse processo na próxima aula, assim, entenderão a parte prática particular de cada símbolo. Mas aqui o importante é esse, o primeiro passo para interpretar uma gravura, uma obra, uma parábola, não só da alquimia, mas até do Evangelho, do Alcorão, do Tanar. Você vai precisar primeiro observar a si mesmo, depois observar também aquele contexto histórico, para aí pegar o sentido. Eu falo do contexto histórico porque, reparem uma coisa, a alquimia teve o seu auge ali de produção de obras alquímicas na Renascença. E o fim disso, a queda, que a produção de obra alquímica foi caindo cada vez mais, não se deu apenas porque prevaleceu o cientificismo naturalista do iluminismo, mas também porque esta questão da alegoria, do simbolismo, foi se perdendo também. Então, naquela época em que havia um fascínio maior pela mitologia, né? Mitologia é algo totalmente simbólico, a noesis da época, o imaginário das pessoas da época,
era muito mais, a Noésias era muito mais propensa a formular os conceitos alquímicos. Então, quanto mais literal fica uma pessoa, quanto mais, usando uma expressão popular até, quanto mais preto no branco uma pessoa, né? Sim é assim, não é não, as coisas são desse jeito ou daquele, pior ela fica para a absorção dos conceitos alquímicos, do entendimento alquímico, da meditação alquímica, inclusive, né, do próprio entendimento da humanidade em si, do entendimento acadêmico. Por exemplo, a academia está repleta de obras interessantíssimas com análises da formação do imaginário, da mitologia, da influência da mitologia na formação e da formação na mitologia, né, até a mitosofia. São produções acadêmicas, científicas, produções que explicam muito bem o estado de coisas, que explicam até a relação das pessoas, mas reparem como esses assuntos que exigem essa abstração simbólica, porque lidam com o símbolo para interpretar a realidade, e usam também a realidade na formação dos símbolos, são coisas que estão completamente distantes deste tipo de pessoa, desse tipo de raciocínio muito prático das coisas. Não que o correto seja, para praticar alquimia, viver no mundo do imaginário, do psicológico, e abandonar o mundo físico, o mundo material. Não é nada disso. O fundamental para vocês na formação desse imaginário simbólico alquímico é analisar tudo. Você não vai abandonar o teu emprego ou fechar a tua lojinha para conseguir elevar o seu imaginário ao simbolismo alquímico, à prática da alquimia. Na verdade, você vai interpretar este seu mundo, este seu universo, com o que você está aprendendo aqui. Você vai separar dali o que atrapalha o seu desenvolvimento alquímico, e pode ter certeza que até a sua relação com este mundo prático, este mundo material, vai melhorar bastante. Quando você percebe que já está na quarta camada ali da interpretação simbólica, corresponde mais ou menos à fase do laranja, lembra? Que eu expliquei na aula anterior das fases da alquimia. Você já perceberá como é possível tomar decisões mais corretas e acertadas. Você vai começar a comparar com suas decisões anteriores, mais desesperadas, com essas decisões tomadas agora, com a mente mais ampliada, uma mente ampla, e perceberá como agora você é um novo indivíduo, né? Como você percebeu que aquela ideia de você uma criatura única, um floquinho de neve, uma flor no cerrado, linda, maravilhosa, no meio de tanta secura, a última flor da caatinga lá, né? Você perceberá que não dá nem para comparar quem era aquele sujeito que tomava decisões sempre com o imaginário presente apenas na elevação dos prédios comerciais, agora com o imaginário amplo. Observa ali a formação, as relações humanas. Será possível, por exemplo, entender melhor a reação das pessoas e agir de acordo com essas reações, solucionando conflitos, ou evitando, ou vencendo conflitos. Enfim, é um caminho que não é de abandono. A alquimia não é um caminho do abandono. Não é aquela ideia de abandonar por completo o mundo, que o mundo é sujo,
Isso até aparece na linguagem simbólica, quando vocês entenderem a próxima aula, perceberão por que isso é dito. Mas é uma metáfora, mas o alquimista sabe que tudo deve ser compreendido, tudo deve ser lidado. Você não pode descartar as coisas, você deve transmutar as coisas. Não é simples assim. Se fosse tão simples, né, teríamos realizado as pencas, porque de ensinamentos espirituais o mundo está cheio, né? O Brasil, por exemplo, o que mais tem é a igreja evangélica. Daqui a pouco a igreja evangélica está passando o número de boteco. Você vê o cara lá na igreja, o cara rodopia, dança sapatinho do Senhor, profetiza em linguagem quase que enoquiana, e assim por diante, né? Dança, rodopia, grita, faz movimento igual a terreiro de macumba, né? Assim. E o cara sai dali e continua o mesmo bosta de sempre. Não, como eu falei no começo, não é nem por maldade, não é nem por uma ignorância que a pessoa escolheu ser assim, mas é porque não há nestes ambientes o desenvolvimento do ser como um todo, da integração do homem com o processo natural. Não há integração homem e natureza. Então esta é a diferença da alquimia. É algo que, por exemplo, já no exicasmo cristão ortodoxo, e algumas escolas islâmicas, no budismo, e até em algumas formas de análise, né, é algo que está presente. Até fora da religião. Estou falando que a pessoa pode conseguir isso até pela psicologia. Esta integração, que só se dá pela depuração, não tem jeito. É pelo entendimento do mundo à tua volta, né? Porque a pessoa vai no analista e fala de tudo e tal para o analista. É justamente por isso, né? Você precisa, para se compreender primeiro o que te formou, o que está na sua cabeça naquele instante, e assim compreender o mundo à tua volta, se situar em torno deste mundo e conseguir uma realização ali, um estágio um pouco mais elevado. Então, como esta aula é uma espécie de iniciação, a próxima, né? Ela não ficará tão longa. A próxima aula será longa por conta de vários slides e símbolos e tal. Mas eu creio que esta aqui, não muito longa, é uma das aulas mais valiosas do curso. É a aula que agora vocês entenderão com um sentido superior a questão das fases, do equilíbrio dos elementos e assim por diante. Então, novamente, não deixem dúvidas, não fiquem com dúvidas na cabeça, não deixem que as dúvidas passem. Me procurem, responderei com prazer, porque isso aqui é fundamental, tá? Depois, a prática da alquimia, da interpretação dos símbolos, sem o entendimento do que eu falei aqui, acabará em confusão. Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima aula. Oh, Father high in heaven, smile down upon your son. Yeah, was busy with his money games, oh, his women and his guns. Ah, Jesus save me. They killing Indian North Green, and then he made us